Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 9 de junho de 2025. A Ucrânia interrompeu logística russa na ponte da Crimeia. Drones ucranianos fecharam aeroportos de Moscou. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, inscreva-se porque aqui você vê a verdade. Também peço a todos que deem um like, que isso ajuda o canal a ser mais divulgado pelo YouTube. E também compartilhem com as suas redes sociais para ver se a gente alavanca mais rapidamente um número maior de inscritos. E peço também que vocês façam seus comentários, que são sempre bem-vindos. Muito obrigado. Bom, a Ucrânia interrompe a logística russa na ponte da Crimeia, né? Isso aconteceu porque a Ucrânia, apesar de ter detonado um pilar daqueles da ponte, já deixou ela comprometida. Então, em função disso, o ditador da Rússia, ele ordenou uma construção de uma nova estrada, né? E os russos estão investindo pesadamente nessa logística terrestre nova para ter uma alternativa à ponte da Crimeia, que foi parcialmente, vamos dizer assim, destruída. Não foi destruída, um pilar foi comprometido, né? E aí a ordem agora é que não podem passar mais cargas pesadas ali. Nada na realidade está passando. A ponte está fechada para qualquer tipo de uso. Inclusive, se os russos tiverem que evacuar da região, se retirar, eles vão ter problemas, porque a ponte era o caminho mais fácil e seguro comparativamente com o trajeto por terra, que é possível. Faz ali via Kherson, Zaporizhia, naquela região ali, passa por Donetsk ali no começo e entra na Rússia. Esse é o trecho que eles estavam fazendo, mas eles vão fazer mais uma estrada para ter mais segurança para essa logística da Rússia. Isso tem dificultado muito a vida dos russos, pois a rota através dos territórios ocupados é mais acessível aos bombardeios e ataques de drones das Forças Armadas da Ucrânia. É o que tem acontecido hoje, né? E isso complica a vida dos russos. Isso foi afirmado ao vivo pelo representante da Marinha Ucraniana, Dmitry Plentychuk. O militar observou que a ponte da Crimeia é uma parte muito importante da cadeia logística militar russa. Caminhões com munições, pessoal circulavam, né? Como Plentychuk observou, os russos ainda têm uma rota de desvio por terra, onde estão desenvolvendo uma infraestrutura poderosa, segundo ele, já observado através de drones de reconhecimento, e tentando conectar a Federação Russa à Crimeia, através das regiões de Donetsk, Kherson e Zaporizhia. Ou seja, é um caminho mais longo que eles vão fazer e mais perigoso também será. Então, na realidade, são rotas rodoviárias e também ferroviárias. Eles vão reforçar, vão fazer ali, construir, colocar mais trilhos para poderem fazer isso. Primeiro, a ponte ainda é mais segura porque é muito melhor protegida, mas eles já não podem usar a ponte. Então, segundo, está muito mais distante da linha de contato de combate, ou seja, a ponte fica longe, né? Agora, essa via terrestre, ela é próxima às linhas de combate, é próximo às linhas de frente ali de Kherson e Zaporizhia e Donetsk. Ou seja, é obviamente mais fácil de atingir com meios convencionais em terra. Segundo esse militar agora, a condição da estrutura é constantemente monitorada e até o momento há informações conflitantes, inclusive, sobre ela. Alguns russos relatam problemas com a movimentação, mas os chamados funcionários oficiais afirmam que ela vai ser totalmente restaurada e está em fase final essa restauração, né? Mas ninguém viu nada, nenhuma observação conseguiu ver isso. Na realidade, tem que se cuidar muito por causa da desinformação russa, que eles são expertos. Eles são melhores em desinformação, nesse tipo de guerra, do que na guerra do terreno. Como observou Plentychuk, a explosão não causou a impressão desejada em algumas pessoas porque não teve a imagem brilhante, usual de outros eventos semelhantes. Por exemplo, com uma enorme coluna de chamas e sons muito poderosos, mas foi para debaixo da água, né?
Isso, então, o pessoal o visual, a visualização não ficou boa, né? Então, quando tem muita fumaça, incêndio, se queima uma refinaria, faz, que prejuízo que a Rússia está tendo, né? Mas essa ela teve um prejuízo, então fica mais fácil da Rússia fazer a sua desinformação, né? E se uma onda de choque aparecer debaixo d'água, ela transfere toda a sua pressão. Portanto, definitivamente, a investigação dos resultados dessa explosão, ela não consegue dar os mesmos resultados quando você ataca outros alvos de superfície, derruba um avião, por exemplo, que o avião fica em chamas, né, etc. Considerando que eles estão localizados, o suporte para isso é próximo ao Estreito de Kerch, as consequências podem ser graves. Mas, no entanto, que após o ataque anterior das forças de defesa, falei errado, houve, né? O ataque anterior às defesas, das forças de defesa, os russos supostamente restauraram o trecho ferroviário da ponte da Crimeia, mas não conseguem carregá-la completamente por causa do peso. O representante da Marinha ucraniana enfatizou a complexidade desta operação, independentemente do que tenha sido usado durante a explosão, uma vez que dispositivos explosivos foram lançados ali. E, segundo ele, há duas maneiras de chegar à ponte. A primeira é por terra, que é protegida por diversas estruturas russas, incluindo guardas, né, sentinelas. O Serviço Federal de Segurança também está na região observando. A Guarda Nacional Russa também está lá. A polícia e os militares. A segunda maneira é por baixo da água, que também é fortemente protegida pelos russos. Os russos vêm afundando algumas estruturas lá há anos para que nada chegue despercebido. Há também vários postos de observação, tem uma guarda costeira, vários sensores para revelar a situação subaquática e de superfície em volta da ponte. Portanto, as opções não são fáceis para se destruir totalmente a ponte. Mas, mesmo assim, o Serviço Federal de Segurança, o SBU ucraniano, acrescentou que até mesmo o fato do Serviço Secreto ucraniano não ter gravado um vídeo da explosão, que posteriormente foi tornado público, é admirável. Recorde-se que as forças de defesa da Ucrânia atacaram a estrutura 3 vezes em 8 de outubro de 2022, quando uma explosão causou o desabamento de 2 vãos rodoviários e um grande incêndio no trecho ferroviário da ponte em 17 de julho de 2023 também. Utilizou drones navais quando um dos vãos rodoviários foi destruído. Então, na realidade, eles forçaram, a ponte está fechada efetivamente, existe muita contra-informação e muita mentira sobre isso. Mas esse último ataque fez com que agora a ponte ficasse fechada. Vamos ver quanto tempo ela de fato ficará fechada. Enquanto isso, Moscou foi atacada por drones ucranianos na última noite para a madrugada do dia seguinte, na última noite anterior, não ontem, tá? Na anterior. Então, os drones forçaram o fechamento dessas estruturas. Perdão, da noite anterior, mas as operações foram até amanhã, pela manhã do dia 8 de junho, que foi ontem, né? E devido a essa onda de ataques de drones contra Moscou, justamente os alvos eram a região dos aeroportos, contra a capital russa, e justamente é um horário que saem muitos voos para aqueles países onde não aliados da Rússia, e o prefeito disse que ele reconheceu uma onda de drones, mas ao mesmo tempo ele disse que os drones foram abatidos e caíram somente destroços, mas no entanto os bombeiros com sirenes acorreram para apagar incêndios em diversas localidades ali. Isso deixa na região de Moscou, na própria Moscou. E ele também relatou que 10 drones, das ondas que vinham, eles destruíram esses drones. Cada incidente foi seguido pelo envio de serviços de emergência aos locais dos incidentes, ou seja, na realidade os drones chegaram a explodir. A Ucrânia não confirmou quais os alvos, a única confirmação dela, na realidade, é que era a região do aeroporto, mas não do aeroporto propriamente dito. Eu não sei por que eles não atacam a pista do aeroporto, coisas assim. Eles estão, na realidade, atrapalhando a vida de quem entra e sai de Moscou, avião, deixar todo mundo com raiva, né, do próprio governo, dos ucranianos também, é claro, e também do próprio governo da Rússia. É isso que eles estão fazendo, né?
E isso forçou as autoridades a fecharem os aeroportos de Vnukovo, que é um aeroporto internacional, Domodedovo, que é um aeroporto internacional também, e mais dois, Zhukovsky, que homenageia o general comando Zhukovsky, que é o general comandante durante a Segunda Guerra Mundial. Então, e eles são os aeroportos mais movimentados da cidade, né? E as operações já foram suspensas a partir durante a manhã da data de ontem, né? O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que 61 drones ucranianos foram lançados entre a noite de 7 de junho e a manhã de 8 de junho, inclusive contra a região da Península da Crimeia. E também o Ministério da Defesa da Rússia disse que drones ucranianos foram interceptados sobre Moscou, mas também nas regiões que foram atacadas de Bryansk, Belgorod, Kaluga, Tula, Oriol e Kursk. E os militares ucranianos ainda não comentaram sobre esse ataque. Então vamos esperar, se eles têm algum comentário interessante, a gente divulga nos próximos vídeos amanhã, né? E então era isso. Kiev está intensificando a sua campanha de drones, inclusive de longo alcance, e muito sobre Moscou. Ele está procurando fazer um terrorismo visual apenas, não ataca casas, nem prédios onde moram os russos. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam os seus comentários. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.